single day I'm gonna make something great. That's my... Olá, chicos! Que tal? Estamos de volta hoje aqui, né? Na plena quarta-feira da aula de espanhol, para a gente começar a nossa aulinha de novo usando essa plataforma. Já que a gente não pode ainda voltar para a sala de aula, vamos usar o que a gente tem, tá bom? Eu sei que vocês gostam de estar na internet, então vamos usar assim essa parte, já que a gente gosta de estar nos celulares, de estar nos computadores, para a gente estudar, não é verdade? A semana passada eu passei uma etapa aqui para vocês fazerem. Muitos alunos fizeram, né? Também falei no WhatsApp com vocês, não foi? Fui um por um, no privado de todo mundo, para saber quem tinha conseguido passar nas 3 etapas. E eu consegui pegar o número de muita gente, falei com os pais também e vi que muitas pessoas conseguiram fazer. Parabéns aos que tentaram, aos que não tentaram, podem entrar aqui no canal e fazer a tarefinha. Lembrando que é importante que vocês fiquem na hora da aula com o horário proposto pela escola. Se a escola propõe a aula de espanhol de 9 horas da manhã, vocês têm que estar ali naquele momento. Mas se acontecer algum problema e vocês não puderem estar, eu não colocarei falta, porque penso que esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de empatia, onde eu devo me colocar no lugar das pessoas, não é? A gente deve ajudar. Então, se você não pôde assistir a aula de espanhol no momento que a escola colocou no cronograma, você pode assistir à noite, né? Pode acessar aqui o canal da professora Valesca. Então, você pode também mandar um zap para que eu te mande o link. O que você não pode deixar é de fazer as tarefinhas de espanhol e acompanhar as aulas de espanhol que acontece toda quarta-feira, somente uma vez na semana. Lembrando que, se você quer aprender um idioma, estudar por aqui e só uma vez na semana não vai lhe garantir ficar fluente nessa língua. Para se aprender, para ficar fluente em qualquer idioma, requer tempo. Você tem que ter um tempo, mais de uma vez na semana, mais de 40 minutos também, tá certo? Então hoje nós vamos fazer a nossa aulinha resumida em 3 etapas, mas antes eu vou passar aqui a presença de vocês, a lista de presença, e quem assistir esse vídeo vai colocar aqui nos comentários o nome e a turma. Lembrando que na plataforma eu também vejo quem está presente, mas também quero que vocês escrevam aqui, tá bom? Para que aí fique tudo bem confirmadinho. Afinal, nem todos os alunos estão na mesma hora que o colégio pede, né? A gente vê que nem todos os alunos estão na plataforma no mesmo horário. Mas eu percebi que vocês podem, que estão também vendo a aula de espanhol em outro momento, deitado na cama, na mesa, à noite, né, depois da janta. Então vocês só não podem deixar de assistir. Lembre-se que toda quarta-feira tem a aulinha da professora Valesca e que vocês têm que manter a aula de espanhol em dia e o livro também. Hoje eu vou fazer assim, ó. Vou chamar as pessoas do sexto A e do sexto ano B e falar para vocês que a saudade aqui no peito está aumentando todos os dias. E que mesmo que a gente tenha ficado tão pouco tempo na sala de aula, mas a gente acaba criando aquele vínculo, né? E você estava tendo espanhol pela primeira vez, eram muitos os alunos que nunca tinham tido espanhol, estavam começando a aprender de pouquinho em pouquinho com as palavras básicas para se manter uma conversa. E aí aconteceu tudo isso. Mas o que a gente pode fazer é usar o que a gente tem para a gente estudar, tá bom? Então eu estou dizendo aqui, ó, que a minha saudade é grande e que eu sinto falta do sexto ano A e sinto falta do sexto ano B também. E aqui eu vou mandar um beijo e um abraço bem grande. Quem eu falar aqui o nome, vai escrever aqui nos comentários. Professora, a senhora falou meu nome, eu sou fulano de tal, da turma tal, tá certo? Que é para eu saber se vocês realmente gostaram dessa aula e estão assistindo a aulinha de espanhol. Vou dar um abraço e um beijo aqui para Almi Souza, Cauã, Clarice, Daniel, Débora, Gabriel Carneiro, Gabriel Luiz, Gabriel Mendonça, Gustavo Emanuel, Ícaro,
Isabel Soares, João Antônio, João Claudino, João Lucas Cavalcante, João Lucas Victor, José Jonathan Marinho, João Vitor de Araújo, Júlio Gabriel, Laiane, Lívia, Luiz Gustavo de França, Marcos Paulo, Maria Eduarda dos Santos Lemos, Mariane Alcântara, Mateus Porpino, Mateus Nogueira, Nelson Davi, Pedro Henrique Pereira, Pedro Henrique Duarte, Rita de Cássia e Rian Mateus. Tia Valesca tá morrendo de saudade de vocês, está torcendo para a gente voltar logo para nossa salinha, tá? Para que a gente possa colocar o material de espanhol todo em ordem e para que vocês fixem melhor essa disciplina que é tão importante nos dias atuais. Agora o meu beijo, um beijo bem especial e um abraço carinhosamente para o sexto ano B. Um abraço para Anderson Vinícius, Arthur, Davi Ribeiro, Yasmin Felício, Iago, Yasmin Felício, Ítalo dos Santos, Jaislan Rodrigues, Janine, João Pedro, José Gabriel, Caio, Kelson, Leonardo, Marcelo, Maria Eduarda Paiva, Maria Karine, Nicole Medeiros, Paulo Guilherme, Pedro Lucas, Stephanie, Tainá e Thalisson. Então, todas as pessoas que foram faladas aqui nesse vídeo, é importante que vocês escrevam aqui nos comentários, tá bom? Mesmo que vocês estejam assistindo às aulas no mesmo horário que a escola propõe na plataforma, vocês também escrevem aqui o nomezinho. Valeu, galerinha! Hoje a nossa aula vai ser muito legal, a gente tem muita coisa importante. Vou dividir a aula em 3 fases. Primeira fase, nós vamos fazer uma revisão. Segunda fase, nós vamos usar o livro, portanto, pegue seu livro e pegue seu caderno. Vamos usar o livro. E na terceira fase, nós vamos fazer uma entrevista que você vai responder no seu caderno de espanhol, tá bom? Vamos começar. Na primeira parte da nossa revisão, nós vamos aprender as saudações. Lembrando que quando uma pessoa começa a aprender um idioma diferente, as palavras básicas são necessárias para que ela possa se comunicar com alguém, pelo menos o básico. Então, as palavras básicas é importante ela saber falar e saber escrever. Então, a gente viu muitas palavras em espanhol quando a gente estava na sala de aula, que nós vamos revisar agora. Vamos lá? Bom dia, buenos dias. Boa tarde, buenas tardes. Boa noite, buenas noites. Oi, olá, adeus, adiós. Encantado, encantada ou mucho gusto. Hasta la vista, hasta pronto, nos vemos. Então a gente viu muitas saudações. Agora, para se fazer uma pergunta, para perguntar algumas coisas das pessoas, assim, logo que a gente encontra, né? Então, como es tu nombre? Ou como te llamas? Donde vives? Quantos anos tiene? Quem são tus padres? Quantos anos tiene, né? Já tinha falado. Então, essas saudações, essas frases básicas que a gente aprendeu na sala de aula, é importante que você saiba, porque aí você pode conversar, né? Aquelas conversinhas básicas quando a gente conhece alguém já em espanhol. Tá certo? No segundo assunto, nós vamos lembrar o verbo ser e o verbo estar. É importante que eu saiba conjugar os verbos. Por quê? Para escrever em espanhol ou em qualquer outro idioma, eu preciso saber conjugar um verbo, senão eu farei a escrita totalmente errada. Então, o verbo ser e o verbo estar é um verbo que a gente vive usando, né, no nosso dia a dia.
Então eu vou falar aqui e ainda vou dar exemplos. Vocês podem fazer em casa, nos momentos livres, várias frases com o verbo ser e com o verbo estar, para vocês irem treinando o espanhol de vocês, tá certo? Então vamos lá conjugar o verbo ser. Yo soy, tú eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Agora vamos construir frases com esses verbos. Ó, yo soy Valesca, tú eres estudiante, él es cantante. Nosotros somos ricos, vosotros sois altos, ellos son gorditos. Não é fácil fazer uma frase com o verbo ser? É muito fácil porque a gente vive usando este verbo. E com o verbo estar, vamos conjugar? Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estás, ellos están. É mais fácil ainda conjugar com este verbo. Vamos lá fazer algumas frases, ó. Yo estoy charlando, tú estás escuchando, él está caminando. Nosotros estamos sonriendo, vosotros estáis durmiendo e eles estão estudando. Então, fazer uma frase com o verbo estar também é muito fácil. Você pode praticar usando o vocabulário que você já tem, conversando com os pais. Assim vocês já vão praticando essa língua que é tão importante nos dias atuais. Tá certo, galerinha? Vamos agora para a questão 3, pronomes interrogativos. Eu posso usar quando, como, quem, quantos, aonde, para fazer uma pergunta. Lembrando que, para fazer uma pergunta em espanhol, eu uso interrogação no começo de cabeça para cima e no fim de cabeça para baixo. É bem melhor se ler o texto em espanhol, porque eu já sei que é uma pergunta logo no começo da frase, pelo sinal de interrogação que já vem no comecinho. Diferente de português, que o sinal de interrogação só vem lá no fim. Então, às vezes, a gente está lendo e quando a gente chega no fim, que a gente percebe que é uma pergunta. Aí a gente tem que mudar toda aquela entonação, rapidinho, não é verdade? E outra coisa, os pronomes exclamativos, a gente também tem que olhar. Ó, se eu digo, olá! Não é um exclamativo isso aí? Então eu coloco exclamação de cabeça para cima, exclamação de cabeça para baixo. Não se pode esquecer, tá certo? Vamos agora para os países que falam espanhol. Todo mundo sabe que a gente está rodeado de países que falam espanhol. Eles são nossos vizinhos. Então, é mais fácil eu me encontrar com o meu vizinho que mora pertinho de mim do que eu me encontrar com uma pessoa que mora distante. Então, por isso que agora, ainda mais, eu preciso saber falar espanhol. Porque se eu posso aqui encontrar com um argentino, eu posso encontrar com um paraguaio, posso encontrar com uma pessoa que mora na Bolívia. Então, é mais fácil eu encontrar uma pessoa que mora pertinho. Então, por isso mesmo que agora, mais ainda, eu devo aprender espanhol. Tá bom? E hoje nós vamos lembrar quais são os países que falam espanhol, né? Eu sei que os meninos aí que gostam de jogar futebol sabem de muitos países, então nós vamos lembrar. Vamos lá. Esses países que nós vamos falar agora, eles têm a língua oficial espanhol, tá? São países hispanohablantes. Vamos lá. Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Chile, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Guiné Equatorial, Honduras, Panamá, República Dominicana, México e Espanha. Aí você pode dizer, tantos, professora? É verdade. São 21 países que têm como língua oficial o espanhol. Percebam que o Brasil, ele vem ganhando, assim, muitos conhecimentos nessa língua, né? As pessoas estão estudando, as empresas estão pedindo pessoas que já falam espanhol. Então isso é muito bom para nós que somos vizinhos dele aprender esse idioma. E mais, se a gente quiser viajar para um país que fala espanhol e a gente chegar lá falando, já vai ser bem melhor do que a gente ir sem saber de nada, não é verdade?
Então, estuda espanhol porque essa língua é muito importante. E daqui para frente ela será mais importante ainda, tá certo? Agora, finalizando nossa revisão, nós temos os úteis escolares. Quando você vai para a escola, o que é que você leva? Então você leva sua mochila, seu livro, quaderno, estuche, goma, sacapuntas, né? A gente leva muita coisa para a escola. Então, esses objetos que a gente usa praticamente todos os dias, né? Porque nós iríamos para a escola todos os dias, nós íamos, mas mesmo assim vocês usam em casa os materiais escolares. Então é importante que esse vocabulário vocês tenham aqui, ó, na mente, porque são coisas que a gente usa praticamente direto, tá bom? Agora nós vamos para a nossa segunda fase. Peço que vocês peguem o livro de vocês. Todo mundo vai pegar o livro de espanhol e vai abrir na página 36, tá? Na página 36, nós temos aqui uma interpretação de texto, capítulo 4. O nosso livro é um livro bem resumido, ele é um livro bem fininho, então nós vamos ter ainda bastante tempo para a gente terminar ele, tá? Não se preocupe, nós iremos atingir todos os nossos objetivos e vai dar tudo certo. Então, como eu venho dizendo a vocês, a importância de se ler, interpretar é tudo. Você vai fazer uma prova de Enem hoje, se você não tiver praticado interpretação de texto, vai ser difícil para você. Por isso que no 6º ano, o nosso livro já vem recheado de interpretações, que é para quando você chegar lá no Enem, você já está preparado, tá certo? E aqui, ó, a nossa historinha de hoje é sobre la basura, que significa o lixo, tá? E aqui o título tem assim, e que hago com la basura? E tem duas palavras que eu não tinha dado a vocês ainda, que é vocabulário novo, que é o verbo hago, é o verbo fazer, faço, e basura, que é a palavra lixo. Então, o que eu faço com o lixo? A gente sabe que existe a coleta seletiva, né? Que é importante que desde as nossas casas nós possamos separar o lixo para que assim a gente possa ajudar e evitar a contaminação. Colocar o lixo na frente só no dia que o carro vai passar, ajudar as pessoas que catam as sujeiras, né? O lixo da rua, nós podemos também fazer a nossa parte. Então aqui a gente tem 4 textos bem pequenininhos que nós vamos ler agora, tá? Então enquanto eu vou lendo, vocês também vão acompanhando no livro de vocês, que começa assim. El usuario deposita su bolsa de basuras en el buzón. Las bolsas de residuos quedan depositadas temporariamente en el buzón. Las bolsas viajan a una velocidad de entre 60 y 70 kilómetros empurradas por el aire. El camión recolector evacúa la basura y la transporta hacia el centro de recogida sin tener que circular por las residenciales. Então aqui a gente tem um texto falando do caminho do lixo, depois que sai de casa, para onde ele vai. E aqui desse lado, ó, na página 37, tem uma interpretação para vocês fazerem de acordo com o texto que a gente acabou de ler. Então, essa tarefinha aqui você vai fazer em casa, tá? Tem 8 dias para vocês fazerem em casa, juntamente com a página 38, que é bem fácil. Aqui a gente tem vários desenhos, né? Alguns de burros, como garrafa PET, vidro, cascas de frutas. E aqui em cima a gente tem um quadrado com os nomes das coisas daqui, dos desenhos. Então você vai pegar em espanhol aqui no quadrado o nome e vai colocar no desenho certo. Não é fácil? Então a tarefinha de casa dessa semana é muito fácil, é um presente, vocês não podem deixar de fazer, tá bom? Então agora nós vamos para a nossa terceira fase. Peguem um caderno de espanhol, peguem um lápis, que nós iremos fazer uma entrevista. Eu vou fazer algumas perguntas em espanhol, enumerando da pergunta 1 até a pergunta 10, e você vai respondendo, tá bom? Pode ser em português, não tem problema. Ok? Vamos começar? Estão preparadas?
Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é tu nome e tua idade? Número 2. Como se chamam tus padres? 3. Qual é a fecha de tu cumple? 4. ¿Te gusta estudar espanhol? 5. ¿Qué tú vas a hacer cuando crezca? 6. ¿Es verdad que tú despiertas temprano para hacer las tareas del cole? 7. ¿Eres perezoso? 8. ¿Qué tú pones en tu mochila cuando vas a la escuela? 9. ¿En tu casa tiene mascotas? 10ª pergunta. Qual é o dia da semana que mais te gusta? E aí, foi fácil? Pronto. Se você não conseguiu, você volta a parte da entrevista, tá? E você tenta fazer. É importante que essa tarefinha fique armazenada no caderno, porque daqui a pouco a gente tá de volta e eu vou querer ver caderno por caderno. Não esquece da tarefinha de casa, que é no livro. E a entrevista é pra gente fazer agora, para você responder agora. Qualquer dúvida, vem de zap com a professora. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de dar o like. Quando você dá like no vídeo da professora, o YouTube passa esse vídeo para que outras crianças aprendam espanhol. Então isso é muito bom, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aí daqui a pouco a gente vai colocar mais vídeos e você vai ficar sabendo de outros vídeos bem legais em espanhol, tá bom? Besitos! Besitos e hasta la vista!